O Henrique era o único que ia falar que não. Pessoal, ótimo dia. Então, vou começar aqui a gravação, né, o nosso treinamento aqui sobre atendimento ao cliente, né, da empresa. Vou já abrir aqui para vocês os tópicos, né, que eu elenquei. Ali tem a expectativa de tempo, mas não necessariamente a gente vai seguir, tá? Para que a gente possa fazer a nossa... Na verdade, deixa eu compartilhar a tela, que senão vai ficar difícil, né? Deixa eu ver aqui. Compartilhamento. Acho que você vai compartilhar o documento, né? Mas eu queria compartilhar a tela. Ah, é aqui, ó. Obrigado, deixa aqui, por favor. Tela, ok. Deixa aqui, ó. Legal, começou o compartilhamento. Bom, então, agora sim, eu vou mostrar aqui, né, os tópicos para quem está vendo aqui a gravação, para que a gente possa seguir, tá bom? Vamos lá. Muito importante, até foi bacana, né? A Isa organizou para que todos pudessem vir também, né? Porque normalmente a gente às vezes deixa alguém lá embaixo, então quem está assistindo aí vai ter contribuições, quem está assistindo o gravado, né? Vai ter contribuições aqui também dos colegas. Então, o que acontece? Eu tenho notado que a gente está destoando em alguns momentos eu vou falar de padronização, na padronização do nosso atendimento, tá? Então, é muito importante esse alinhamento para que a gente possa entender alguns pontos que estão acontecendo, outros que a gente pode melhorar, e lógico, né, a gente até trocar algumas figurinhas, porque tem coisas que vai sair daqui que a gente vai conseguir também, com a experiência de dia a dia de vocês, de conversa com os nossos clientes, vai conseguir contribuir para que a gente possa melhorar aqui também o nosso bate-papo com os nossos clientes de uma forma efetiva, conforme a nossa cultura. Perfeito, muito bem. Né? Então, esse é o objetivo. E aí, a primeira coisa que está aqui, olha, que eu coloquei, é que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, acabou não vindo uma anotação que eu tinha feito aqui, olha. O cliente em primeiro lugar, mas eu queria fazer um comparativo do cliente em primeiro lugar, eu quero fazer com vocês um outro questionamento com base nisso. O cliente tem sempre razão? Não. Não. A gente vai falar isso para ele? Nunca. A gente tem que falar para ele de um outro jeito, né? Falar diferente, não tem aquelas piadinhas? Fala diferente. Então a gente vai conduzir isso de uma maneira com o cliente para que a gente convença ele, sem falar para ele que ele está errado, né? Para que ele entenda, né? Ele aceite, ele mesmo diga que ele está errado. Veja, quando a pessoa diz que ela se equivocou, eu não falei que está errado. Porque o cliente ele pode errar, ele só se equivoca, entendeu? Então, quando ele fala isso, é diferente. Partiu dele. Presta atenção, quando alguém fala, cara, você está errado, não dói? Dói, né? Nem sempre a gente recebe bem, né, uma crítica na jugular desse jeito. Às vezes dói. Às vezes a gente está preparado e recebe, caraca, eu estou errado mesmo. Pô, né? Mas pode ser que doa. Agora, quando a gente vai falar com o cliente, muitas vezes a gente não conhece ele. Aliás, não é para a gente contar que a gente, entre aspas, conhece. A gente não é amigo do cliente, vamos colocar assim. Não estou falando que não possa ser, né? Que nós não proibimos de... Né? Quantas vezes aqui, né, gera alguma proximidade entre colaborador e uma pessoa da outra empresa, chega lá, se abraça, Henrique, que, né, do abraço, não sei o que lá, vira e mexe, tá tudo bem, não tem problema, só que na hora que a gente tiver que falar protocolarmente, que tiver que registrar um chamado, nós não vamos chamar o cliente de mano. Estou dando um exemplo aqui, né, bem superficial para vocês entenderem. Beleza? Então, a gente tem que fazer com que o cliente compreenda que ele está equivocado. Normalmente, como que a gente faz isso? Já dando algum spoiler aqui para vocês. Através de perguntas.
poxa, cliente, pô, sinto muito, tal, mas olha, e essa situação, como é que aconteceu? Me fala um pouco mais, me deixa eu entender. Isso é muito importante. Talvez eu vou navegando em outros tópicos, tá? Conforme eu vou falando aqui, mas é muito importante a gente entender que o que o cliente efetivamente está precisando. Às vezes a gente não consegue entender, certo? Eu mandei para vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu acho que foi no grupo geral. Aqui. Olha só essa minha fala aqui do evento que nós fizemos do café com os nossos clientes. Então vamos ouvir juntos aqui. Deixa eu só ocultar. Olha lá. Vou recarregar, tá, gente? Vamos lá. Recarregou, ele fica mudo de novo. Muito bem, pessoal. Então, isso aqui, só para ilustrar um pouquinho, e é uma coisa que eu quero que vocês, na medida do possível, intensifiquem a utilização do recurso, tá? É muito, muito bacana aqui, né, a gente falar, porque tem algumas situações, e veja só, não quero que seja dessa forma aqui na empresa, mas quando uma empresa grande, uma Vivo, qualquer outra empresa gigante, uma empresa de plano de saúde, qualquer empresa, normalmente, como que é o modus operandi? Você ligou, telefonia, tá? Vamos pensar na telefonia. A pessoa está do outro lado. Ela pede, em diversos momentos, para você aguardar na linha. Aguarda só um instante, eu estou acessando o meu sistema. Seja para ver o que o cliente tem, seja para ver qual a situação dele, seja para ver se é aquilo mesmo que o cliente precisa, para ver o histórico do cliente. E mesmo depois de resolvido, a pessoa pede para você aguardar na linha, barulhinho de teclado. Por quê? Porque ela não desliga o telefone antes de ela encerrar aquele atendimento no sistema dela, no CRM dela. Né, tá? É um dos tópicos lá, mas é só para vocês, já adiantando isso aqui. Então, gente, isso é uma coisa que hoje nós estamos numa geração muito vamos, só que esse vamos, acaba prejudicando uma coisa que é muito importante, que é a gestão que nós temos que ter. Agora há pouco mesmo, antes de chamar vocês, eu estava falando com a Isa e tem uma situação que não está no sistema. Que eu acho até que já foi atendido, mas veja, eu não posso trabalhar com acho, nem eu, nem a Érica. Nem a Isa. Porque a gente faz gestão, e se a gente faz gestão, como é que a gente vai fazer gestão achando alguma coisa? Não posso achar. Vou até pontuar. Por favor, Érica. A Isadora pega um chamado, sai para atender alguém. Se ela não anota, como é que vocês vão achar que ela já falou, que ponto chegou? Tem que ter sequência. Todos nós. Todos nós temos que dar sequência naquilo que a gente atendeu. Então, se tem uma falha aí, quem for dar continuidade, acha que tem que começar o atendimento. E, na verdade, o atendimento está rodando e o cliente vai ficar muito puto. Eu falo, pô, meu Deus, eu estou falando já com a terceira pessoa e ninguém sabe da minha história. Você, como cliente, não ficaria muito nervoso? A gente sempre, eu gosto de falar isso, se coloque como você gostaria de ser atendido. Sempre. Porque a gente acha muito, muito chato ser mal atendido. Então, a gente tem que também atender muito bem quem merece, né? Quem está aqui, quem precisa do nosso serviço. Era só isso que eu queria colocar nessa sequência. Tá? Não, e assim, uma coisa que é muito importante também, já aproveitando esse tópico, a gente vai falar depois lá mais um pouco,
Mas sempre que receber uma informação em qualquer meio de comunicação nosso, porque a priori nós temos o WhatsApp, o 30900900, que é o canal oficial nosso de atendimento, certo? A gente tem o chamado pelo MySuite, certo? Então vamos colocar lá, ó. Deixa eu até abrir aqui uma tela de anotações aqui, ó. Eu vou navegando entre elas. Anotações. Então hoje, quais os canais de atendimento oficiais, né? Nós temos o WhatsApp, né, que é o 11 3090 0900. Nós temos o telefone, claro, né? O telefone que é o mesmo, certo? Tem o 4968, 8888, que também cai e tal, mas a gente divulga esse aqui, né? A gente centralizou só nesse para não ficar muito número, né? E o que mais que nós temos? O sistema MySuite, ok? Apesar do 3C, do IXC, né, também tem um sistema de chamadas, a gente não usa ele, é tudo concentrado aqui. Tem e-mail também, né? O pessoal mais antigo ainda manda alguma coisa no suporte, não manda? Manda. Manda. Mandou Ok. para mim. Perfeito. Então tem um e-mail de suporte. Já está bem sendo utilizado menos, né? Eu não acompanho lá, ou ainda tem bastante? Às vezes tem bastante. Tem, né? Às vezes tem Ótimo. O Jaime, ele manda muita mensagem. Pessoal, específico, quando Jaime. chega pelo Pessoas mais suporte, antigas. não seria legal já depois colocar uma mensagem pronta com os outros meios orientando para que seja direcionado, Isa? Fazer um reforço? Acho que não boa. Entendeu? No sentido, quando chegar no suporte, porque vocês vão ter que... O ideal é sempre no sistema do MySuite, não é? Para poder já ter o primeiro registro. Sim, mas isso é uma coisa que para o cliente é mais lento o processo. E aí eu aproveito aqui, né, para poder orientar todos, porque assim, no MySuite, se a pessoa abre o chamado, ótimo, já está registrado, tem número de protocolo, está tudo certinho. Se ele manda e-mail, se ele liga para a gente ou WhatsApp, gente, não é sugestão não, tá? É procedimento. Abrir chamado no MySuite. Só tem exceção de abertura de chamado no MySuite quando é cliente residencial. É a única exceção que tem, né, de não abrir. Tem até alguns que vocês acabaram criando lá, né? Porque alguns clientes que deram mais problemas, vocês acabaram criando para registrar no próprio MySuite. Mas, gente, tem que abrir. Falou com o cliente, WhatsApp e tal, abre o chamado. Inclusive, porque toda segunda-feira eu faço reunião com a Isa para pegar estatísticas, informações sobre o que está acontecendo, né? E aí o que acontece? Se isso não está nos chamados, não está sendo registrado, a Isa tem informação para passar para eu tomar decisão em relação à técnica? Quem está trabalhando mais? Quantas horas o Matheus fez? Né? Complica. O Danilo que está fazendo atendimento aqui no piloto está precisando falar comigo. Só posso Tá bom, pode, tranquilo, Luiz. Tá bom, manda bala. Bom, maravilha. Então, gente, continuando aqui, é importantíssimo sempre abrir chamado, tá? Bom, vou, né, falar aqui um pouco sobre a questão do impacto de um bom atendimento. A gente, de maneira geral, a gente é elogiado, eu sempre falo isso, graças a Deus, há muitos anos, né? Na verdade, desde o começo da empresa, eu sempre prezei por isso. Mas, né, depois que a nossa equipe começou a crescer um pouco mais, tudo, né, eu sempre recebi elogios. Raras as vezes que, né, tem alguma pancada. Quando tem, vem daquele jeito também, né? Mas é nosso DNA a gente receber elogios quanto ao atendimento, certo? Então, o impacto disso é que é o seguinte, por mais que seja clichê, um monte de gente por aí fale isso é o que faz o cliente permanecer com a gente e não ir embora para uma outra empresa gigante. Sabe por quê? Por mais que a gente procure trabalhar aqui o melhor possível, né, com as melhores práticas, oferecer bons serviços, a gente precisa, pessoal, fazer com que o cliente também tenha um bom serviço, que aí na sequência eu vou falar aqui. E o bom serviço, o que é? Olha só a palavra serviço, nós somos uma empresa de serviços. E quando a gente fala de empresa de serviços, serviços são prestados por pessoas. Muito bem. Né? Então, é a gente que faz isso acontecer. É cada um de nós. Não importa, né? Se você está na técnica, se você está na administração, a Elaine está aqui. Então, a gente precisa, todos nós, fazer um bom trabalho. Tá? Então, veja.
Isso é o que faz a nossa empresa ter sucesso. Se isso começa a dar problema, se isso começa a destoar, inclusive do que o cliente está habituado, né, o cliente mais antigo, ele vai começar, né? Opa, Fazer um parênteses, o que o Ricardo está falando. Por favor. Em geral, quando muda alguma comunicação aqui, avisa a gente. O que aconteceu lá que eu falei com uma pessoa e não tem nada a ver com o de vocês. isso. A gente acaba recebendo isso de feedback, que é importante para vocês verem como o cliente gosta do trabalho que a gente faz. Então, assim, ele dá um feedback legal, tipo assim, cara, Ricardo, Érica, não tá na cara de vocês. O que aconteceu? Tipo, um alerta para nós, sabe? Quando eles tá há muito tempo e tem um padrão de atendimento, porque todos a gente sempre pede, essa reunião é para isso também, né? De treinamento. Um alinhamento na comunicação de vocês. A Isa não está, qualquer um vai atender o cliente da forma que a Isadora sempre atendeu, Sim. da forma que o Henrique sempre atendeu, que a Elaine está entrando agora, né? Atende de uma forma que é um padrão da empresa para o cliente não sentir isso, a mudança de alguma coisa, ou de alguém que vai ter que continuar o processo para ele. E aí, gente, com base nisso, né, que os canais de comunicação, né, independente dos canais de comunicação, a gente atender sempre de uma maneira, assim, o mais inovadora possível, até o Zagari está aqui, ele está emprestado para a técnica, vamos falar assim, né, no sentido, né, do momento que a gente está passando aqui, mas um trabalho muito importante que o Zagari tem aqui na empresa, junto com a equipe de marketing, né, o Vitor, né, o Miguel, é a gente fazer também isso se tornar padrão, né, se tornar dentro do nosso estilo de empresa, no nosso estilo de atendimento, a gente fazer isso também com inovação, fazer através de máquinas, robôs e integrações, tá? Que é uma coisa que a gente começou a trabalhar aqui um pouco mais intensivo recentemente. Agora, dentro disso aqui, para que a gente consiga fazer tudo isso aqui funcionar, a gente precisa, pessoal, ter muito conhecimento técnico. E quando eu falo de conhecimento técnico, é lógico, é dentro das áreas de atendimento do nosso cliente, tá? Então, vou pegar aqui para sair, porque nós somos uma empresa técnica, né? Mas, então, vou sair da área técnica, vou lá para a Elaine, vou lá para a área administrativa. Administrativamente, a Elaine tem que conhecer muito bem dos processos. Ela tem que conhecer, tem que saber de FAO, tem que saber Tem que saber, porque faz parte do dia a dia. E é uma coisa que, de verdade, gente, e isso tem que fazer parte da nossa cultura, por quê? Porque eu sou assim, a Érica é assim. Então tem que ser assim porque a gente é assim. Então, nós precisamos de pessoas que acreditem naquilo que a gente acredite também. E eu acredito fielmente que conhecimento não ocupa espaço no cérebro. Né? Então, vamos aprender, pessoal. Sejam curiosos, né? É. Eu sou super curiosa. Tudo que ela não entende, ela pergunta para mim, eu acho ótimo. Então, gente, nós temos que ter esse DNA, essa característica de cada vez entender mais. Seja da nossa área específica ou não. Né? Quantas pessoas já passaram aqui de outras áreas, mesmo da área administrativa, que já estava quase configurando telefone IP já. Entendeu? E eu estou quase fazendo estágio na técnica, você me aceita lá, Henrique? Ó, ela tem diploma de técnico, então já é um bom começo, né? Técnico informático. Eu lá fazer o estágio. Era técnico de computação? Ai, Né? quase passar vergonha. Né? Então, assim, gente, precisamos conhecer muito bem o que a gente faz. Precisamos buscar o conhecimento. Aqui na empresa, lógico, aqui nós temos várias ferramentas, né? Então, vamos falar de sistemas. Ah, MySuite. Cara, a gente paga para MySuite para usar o sistema, um sistema proprietário. Se tiver dúvida, tem que fazer o quê? Ligar, pedir um treinamento. Pô, você tem um treinamento? Você tem YouTube? Você tem... O que você tem aí para eu aprender mais sobre esse negócio aqui? Que eu acho que eu posso explorar um pouco mais aqui, né? E eu posso replicar para os meus colegas, eventualmente, né? IXC, cara, tem muito treinamento no IXC. Gravado, né? Tem treinamento online ao vivo, que você pode perguntar ali na hora, né? Tem o Wiki, sensacional. Você vai lá, você abre um chamado, que é o suporte deles. Ontem, né? O Luiz estava abrindo o chamado, rapidinho já começaram a responder, né? Enfim, temos os nossos prestadores de serviços aqui, né? Moga, Solintel, e aí vai, né? Um monte de gente aqui para serviço. Então, nós temos o Udemy,
né? Que a gente tem lá diversos cursos, diversos treinamentos para a área técnica. Lá acho que só tem coisas da área É a técnica. Brent que a gente fechou agora. É, Muito bem, eu ia Érica. falar isso também. Ótimo, eu Que a tinha gente até precisa esquecido. Só tá com o login e a senha lá, só precisa a gente verificar certinho que tá pra gente distribuir para vocês. Perfeito, tinha até esquecido, foi bom você ter falado. A gente acabou de fechar, compartilhei no grupo geral com todos vocês. Então agora nós fazemos parte também da Abrint. A Abrint, que é a Associação Brasileira de Provedores de Internet do Brasil, é uma instituição nacional, né, federal, e a gente agora faz parte dela também. E tem uma série de vantagens, né? Vou chamar de vantagens porque a gente ainda está conhecendo, mas uma que me chamou muito a atenção e que a gente buscou e estava conversando com eles já há um tempo para que a gente pudesse fazer parte, é justamente a questão de treinamentos também, especialmente na área de fibra, Luiz, fibra, redes, tem algumas coisas lá que eu já dei uma olhada, deixa só a gente agora, que eu nem acessei ainda, né? Então acabamos de receber, né, a sinalização de ok, então a gente vai ter mais um canal aí para aprendizado, tá? E uma coisa que de verdade, eu vou falar aqui, tô tirando meu chapéu aqui de dono, de chefe, de líder, né? Tô arrancando, deixando tudo de fora. O Ricardo na vida. E a Érica vive isso comigo faz uns dias. A cara dela. Gente. Tem com a idade do Henrique. Então, assim, gente, cara, não tem. Agora eu maneirei, né? Mas até pouco tempo atrás era de noite, de madrugada, de qualquer hora. Continuo de final de semana, muitas vezes, estudando e aprendendo. Não importa se é coisa técnica ou não técnica, né? Da área de tecnologia nossa aqui, mas eu sempre estou estudando. O que eu digo é o seguinte: todos os dias eu aprendo coisas novas, eu estudo coisas novas. Porque tem muitas maneiras de a gente fazer isso. É um audiolivro. Ontem eu fui para São Paulo, certo? Sim. Quase 2 horas para chegar na Zona Sul. Adivinha o que eu fui fazendo? Podcast. Estava dirigindo, mas estava ouvindo podcast. Entre responder umas mensagens e outras, né? Enfim, cometer algumas infrações que, né? Enfim, mas... Eu sei, né? Eu sei bem. Daqui a pouco vai ver. Não, nem vem, não. Mas, enfim... Ai, que medo. Tem às vezes elas nem deixam eu saber. É verdade. Mas, enfim. Então, assim, eu não paro. E eu quero muito que cada um de vocês também tenham esse DNA. De verdade, às vezes até eu poderia ir com alguém, sabe? Dizer, vai, por exemplo, ontem tinha um amigo que foi na mesma reunião que eu fui, daqui de Guarulhos lá para São Paulo. Nem quis saber se ele ia para lá ou não ia, como é que ia. Porque, cara, é o meu momento de estudar. Eu prefiro ir sozinho, sabe? Dentro do carro, escutando, ouvindo tal. Porque se eu vou com alguém, eu vou batendo papo. Cara, bater papo não vai me levar muito longe, não. Por mais que a pessoa seja muito interessante, seja muito legal, tudo. Mas eu tenho outros momentos de bate-papo com essa pessoa aí, no caso. Entende? Eu prefiro estudar. Gente, sejam intencionais. Tá? Puta, tô me ferrando aqui para poder configurar XYZ. Cara, mas será que se você tivesse se planejado para estudar essa tecnologia, esse software, esse sistema, esse equipamento, né, um pouco antes, lembra, tô sem meu chapéu de dono, de chefe e tudo mais, certo? Cara, estuda, velho. Quando? Domingo, de madrugada, vai menos para balada, vai menos para festinha, entendeu? Não deixa de ir, vai sim. A gente tem que se divertir, porque também não, né? Mas, cara, foca naquilo que você quer. Cara, você quer ser um cara... Não gosto de ficar falando palavrão, tá? Mas vou, né, Você quer ser fodástico num negócio, no marketing? Né? Tá o Vitão aqui que estudou WordPress esse final de semana que eu fiquei sabendo, não é isso? Uhum. Tá mandando bala já essa semana. Então, gente, você quer ser fodástico, você quer ser bom num negócio? É o que eu sempre pergunto. O quanto você quer mesmo? Você diz que quer, mas você fala, não, eu quero ganhar melhor. Né? Mas o que você está fazendo para ganhar melhor? Cara, esquece. Você tem que cumprir com aquilo que você diz que é meta sua de vida. Vida, não estou falando da RF e da Ramal, não. Estou sem chapéu, lembra disso. Você não vai escutar de muito dono de empresa, não, que vocês forem trabalhar, eventualmente outro dia, né? Vocês não vão escutar o que eu falo aqui, não. Aqui eu mando a real.
Tá? Vou colocar meu chapéu de volta na sequência, mas, gente, tem que fazer. Cara, eu quero mesmo? Quero. Então faz para valer. Não diz que quer, não. Eu quero ficar rico. Porra, nem na Mega Sena você joga, bicho. Fica jogando tigrinho, que tá tudo viciado o código lá. Aí não dá, né? Como é que é? Vídeo no Kawaii? Kawaii, para ganhar 5 centavos o dia inteiro. Ainda pra ver vídeo no Kawaii? 10 vídeos, 5 centavos. Tá sabendo muito, hein? Tô preocupado. Tá bom? Agora ele fingiu que ele falou que tá chutando. Beleza, gente? Então, ó, vou voltar para cá, tá, gente? Olha, então, conhecimento técnico profundo. Evita dizer, olha só, ponto importante para atendimento. Evita dizer eu acho. Eu acho não cola bem. Você pega um cara crica igual eu para atender, às vezes eu não falo nada, mas eu já pensei. Puta, esse cara aí, meu. Eu acho, não rola. Outra coisa, gente, é comum, né, nessa geração nossa. Ah, a gente tá junto. Né? Nessa. Gostou, né, Elaine? Essa geração nossa aí, né? Ah, o Luiz também, tá? Luiz, você não fica... Ele tá disfarçando aqui. Ele tava escondidinho, né? Gente, olha só. Não comecem frases com a palavra então. Então não se inicia a frase. O cliente falou alguma coisa. Então. Tira o então. Apaga. Não existe então. Então você pode usar no meio da frase para outro objetivo. Certo? Por quê? Porque isso também dá uma conotação de casualidade, dá uma conotação de um mau atendimento. Nunca comece uma frase com a palavra então, tá? E aí, você sendo técnico, entendedor do que você está fazendo ali, automaticamente você vai resolver o problema de maneira eficiente, certo? Outra coisa, olha só que bacana, empatia e proximidade com o cliente sem deixar de ser formal, tá? Então, aí, mano, beleza, nós, pá, se pá, o Coringão, não é assim. Não pode falar de coisa. Ah, é verdade, né? Nem pode. Hoje é moiado, hoje é moiado. Hoje é moiada, é verdade. Literalmente, tá chovendo. Então, gente, então, olha, essa questão, pessoal, é muito importante, como os nossos clientes são empresas, a gente precisa entender os desafios do negócio dele. Eu sei que pode ser um pouco mais difícil por conta da experiência de cada um, que talvez não seja tão ampla do ponto de vista de empresa, mas procura entender o seguinte, é o que eu sempre falo aqui, que está dentro do nosso propósito como empresa. A gente está atendendo com tecnologia uma organização, o CNPJ, né, que é o nosso público principal, para que este CNPJ também abarque ali diversos outros empregos, outras pessoas que dependem daquilo. E aí, quando um cliente fala assim, olha, eu não estou conseguindo emitir uma nota fiscal, né? Para despachar aqui 50 caminhões, estou fictício aqui, tá? Pegando um caso catastrófico. 50 caminhões. Então, tem 50 motoristas, né? 50 caminhões, 50 motoristas, um para cada um. Fora o pessoal ajudante, fora o pessoal de escritório, fora terceiros. Então, olha só quantas pessoas são impactadas quando alguma questão de tecnologia acontece. De novo, não quer dizer que a responsabilidade seja nossa. E eu sempre falo isso, qualquer um de vocês está autorizado a dizer em relação à internet, por exemplo, né? Para o seu cliente, olha, poxa, você tem uma estrutura que não pode parar de jeito nenhum. Poxa, será que não é legal, quem sabe, de repente? Veja, você não pode apontar o dedo. Quem sabe? Diz você. Porque eu estou nesse contexto, eu estou querendo que ele diga. Entende? Pô, será que não seria interessante você ter uma segunda conexão de internet? Por quê? Porque se passa um caminhão, se rompe um cabo, acontece com bastante frequência, né? É normal, entre aspas, acontecer. É natural acontecer de ter um rompimento de fibra, passa um caminhão, carga alta, leva a fibra e tal, né? E aí, a nossa internet ficou fora. Se o negócio dele depende disso, se tantas pessoas dependem disso, talvez seja interessante, cliente, né? Pensa aí, diz você, será que não é interessante ter uma segunda conexão de internet?
clientes de link dedicado nosso, não de link banda larga. Clientes de link dedicado, a gente coloca no nosso sistema de monitoramento sem custo adicional. Não paga nada para a gente ver lá. Na Vira e Mexe tem clientes nossos que, pum, alarma lá. Puta, mas não é nosso link não, é link da outra empresa. Até os outros links, né? Né? Até o Da, outro link. da Iveloz, da Red Fox, da sei lá Vivo, quem, da Claro, da Vivo, da Claro. E aí a gente avisa o cliente, ó, só para você saber, tá rodando pela ramal, lindo, maravilhoso e tal, mas ó, só para você saber, a outra internet tá fora. Abre um chamado lá na outra empresa, cliente, e o cliente tá limpão, né? A empresa dele tá trabalhando, todo mundo, e tá tudo certo. Então, isso é muito importante, né? E eu quero que vocês tenham essa ciência. Então, a gente entender o desafio do negócio. Entendeu o que eu quis dizer? Muito importante isso. Porque, às vezes, o cara não tem essa estrutura, não tá tudo bem, e aí ele liga, ele tá desesperado, cara. Tente se colocar no lugar do cliente. O cliente tá desesperado, ele tomou uma decisão errada? Tomou, não contratou outro link? Tudo bem, tal. Mas, cara, ele tá no desespero. Né? Ele não fez. Para o passado, a gente não consegue. A gente consegue corrigir daqui para frente. Então, vamos tentar, primeiro, identificar alguma forma de ajudar o cliente ali, de posicionar ele, de sinalizar, né? De ser empático com o cliente, para depois ir para outra etapa. Ok? Beleza? Muito bem. E aí, ó, aqui eu não quero me estender muito, eu já estou passando em meio aqui as minhas falas, né? As técnicas de relacionamento com o ambiente B2B, tá bom? Transparência e confiabilidade. Gente, primeiro ponto, já fui falando, né? Quando a gente abre o sistema e abre o chamado, coloca o que aconteceu ali, já é uma forma de ter transparência. Dizer o que está acontecendo é uma forma de ter transparência. Então, para que a gente possa, né? Então, aqui está o MySuite, tem aqui uma sequência de chamados, né? A gente, devido ao processo de migração tal, até deu uma inchada, mas a gente normalmente aqui tem um número um pouco menor de chamados. Tem chamados aqui que já estão encaminhados para fechar, né? Que eu já verifiquei hoje. Porém, importante, pessoal, sempre que for fazer, eu não vou abrir aqui, porque como vai ficar gravado, né? Mas só para vocês saberem, sempre que tiver qualquer atendimento, chamado. Tem uma questão de horas, né? Deixa eu tentar pegar alguma situação aqui, peraí. Pegar uma situação aqui, só para abrir aqui para vocês. Então, toda vez que eu venho aqui, deixa eu ocultar aqui o compartilhamento, só para eu ver a tela inteira. Menu de ações, eu consigo vir aqui, olha, e gerenciar gasto de horas, não é isso, Isa? Isso. Nós precisamos que cada área técnica, né, principalmente, tem para a área administrativa também lá, horas, mas principalmente com a Isa, eu preciso que quem tem acesso ao MySuite, não são todos, coloque aqui quanto tempo gastou. Por quê? Porque pode ser aqui, olha, que a gente vem aqui e coloca que um determinado técnico, uma pessoa, foi lá trabalhadas, desperdiçadas ou previstas. Por que isso aqui? Porque a hora desperdiçada, a Érica também paga lá no RH. Certo? E, de repente, foi uma visita totalmente improdutiva. Foi lá para nada. Ainda teve gasolina, teve... né? Então, precisa colocar horas trabalhadas e desperdiçadas para que a gente consiga, de novo, tomar a decisão. Né? Aqui não precisa colocar. Quem foi? Colaborador. Seleciona qual colaborador. Aqui não precisa colocar valor, mas coloca horas ou minutos gastos. Tá? Com isso, a gente consegue entender melhor o trabalho de vocês. E um ponto importante é sempre descrever o que vocês fizeram, tá? Isso. Para a gente ter uma noção também do tempo. Por que vocês demoraram, né, os minutos ou as horas e qual foi a atividade. Para a gente poder entender e organizar de acordo com a necessidade na semana. Então, isso é muito importante. Sem isso, eu não tenho informação. Se eu não tenho informação, eu não tomo decisão. Se eu não tomo decisão, eu não estou fazendo o meu trabalho. E eu não estou fazendo o meu trabalho porque isso aqui, eventualmente, pode não estar sendo feito da melhor forma. Ok? Tá? Então, muito importante aqui esse preenchimento. Bom, voltando aqui para as nossas... Ah, sim, ainda sobre transparência e confiabilidade, qualquer coisa que for feito, registra. Ah, mas eu já só dei um toque aqui no cliente que nós vamos continuar amanhã. Registra, né?
Por quê? Porque senão a gente não tem um local concentrado para saber quais são as próximas etapas. Se o Matheus, de repente, combinou alguma coisa com o cliente ali no atendimento que ele está no WhatsApp, aí o que ele combinou não colocou ali no sistema, né? Amanhã o Matheus vai chegar mais tarde, a Isa está aqui cedinho, o Henrique, ela vai olhar lá e não sabe o que está acontecendo. E tá tudo combinado, tá tudo certo, mas não foi combinado com os russos. Manja aquela frase? Só falta combinar com os russos. Então, precisa ter essa informação ali, para que todo mundo entenda esse processo aí. Linguagem técnica adequada, cuidado com os termos, que às vezes a gente fala termos que o cliente não entende. A gente tem que traduzir para ele e falar de uma maneira mais simples. Por exemplo, BA, né? Boletim de Anormalidade, né? Que é um processo aberto com a ABR. Ó, Associação Brasileira de Telecomunicações. Cara, o cliente não vai saber. Não, foi aberto uma BA na ABR. Não. Ó, eu abri um chamado na Anatel. Pode falar Anatel, porque a ABR ela presta contas para a Anatel. Certo? Foi aberto um chamado na Anatel, pois, por algum motivo, na sua portabilidade deu um problema, estamos aguardando o retorno. Nós não estamos falando uma informação errada, mas estamos falando de uma forma que o cliente leigo entenda. Se ele for uma pessoa mais esclarecida nesse ponto, por exemplo, tem provedor que a gente atende aqui, certo? Com ele a gente pode falar, foi aberto uma BR na BR? Pô, beleza, resolvido, saquei. Né? Mas é importante a gente entender, se comunicar melhor com o nosso cliente. E, gente, falar com o cliente é uma coisa que todos nós, né, aqui na empresa, a gente precisa todo mundo se comunicar com o cliente. Por qual meio de comunicação? Qualquer um. Né? Qualquer um. Ok? Ok. Ferramentas tecnológicas para fortalecer o atendimento. Gente, em breve eu vou trabalhar numa questão que eu já fiz inteligência artificial. Aliás, eu até fiz uma anotação aqui, né? Olha, a gente sempre tem que atender o nosso cliente com base nos valores e temos uma inteligência artificial com os valores da empresa, certo? Todo mundo tem acesso a essa inteligência artificial. Eu posso depois passar novamente. A gente criou o QR Code? Não, né? Não. Depois a gente pede para o Vitor, para o Miguel criar um QR Code. O code da IA do manual de cultura, não, né? Seria legal, né? Seria legal. Pôr no mural, né? Usem isso para que vocês possam entender, né, o que pode, o que não pode, ou até para ter ideias. Né? Inteligência artificial é isso. Ele funciona como um coach, né? Ajuda a gente a ter ideias também, certo? Então, eu vou trabalhar numa inteligência artificial para ajudar a responder perguntas relacionadas à área técnica, tá? Isso vai ser em breve. Bom, de novo, né? Então aqui nós já falamos um pouco, o uso de CRM, uma suite. Uma coisa que eu quero salientar aqui com vocês, gente, é a questão, olha lá, ó, de automação de chatbots para que a gente possa, né, com inteligência artificial, inclusive, dar um melhor atendimento fora de período comercial. Normalmente não temos chamados fora de período comercial, mas a gente está trabalhando para a empresa crescer. Se a gente trabalha para a empresa crescer, né, quando a empresa cresce, naturalmente vem também mais desafios. Né? Então, hoje nós temos um número muito pequeno de chamado fora de horário comercial, mas vai aumentar. E como é que nós vamos resolver? Tem uma maneira tradicional, né? Ter gente trabalhando 24 horas por dia, mas não precisa, porque é pouco ainda. Mesmo que a gente aumente muito a nossa base de cliente, vai ser pouco. Então, a gente precisa ter inteligência artificial para isso, por isso o trabalho importante do marketing e automação. Tá? Monitoramento. Né? Então, Zabbix tem que ser uma ferramenta, Luiz, que tem que comer com farinha. Né? A gente precisa deixar ele sempre redondo. Né? Então, vou entrar numa atuação um pouco mais forte, né, contigo, para que a gente trabalhe nessa automação. O Henrique também está trabalhando nisso, mas principalmente você, para que a gente deixe os nossos monitoramentos cada vez mais precisos, para quando chegar a notificação, eventualmente já dispare chamado automático para prestador de serviço externo. Estou pegando aqui o melhor dos mundos, né, o cenário ideal, para que vocês também tenham um entendimento de como a automação pode nos ajudar. Nada do que eu estou falando aqui
é uma coisa impossível nos dias de hoje. Muito pelo contrário, está muito mole, muito fácil fazer. Né? Ninguém pegou Clipper aqui para desenvolver, não, né? Então, gente... Érica... Nem eu peguei, cara. É verdade, ela não pegou por um ano. Mas essas automações, na parte administrativa, gente, eu estou enchendo o saco da Érica. Porque eu quero que o cliente entre numa tela, digite os dados cadastrais dele, com as informações do produto que ele quer, clica num botão, já sai o contrato para ele assinar digitalmente. Não precisa ficar vendo porcaria de Word. E hoje está disponível ferramenta para fazer isso. Porcaria de Word, não estou minimizando o trabalho de vocês, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, é importante a gente fazer automação porque agiliza o processo, principalmente. Além de poder minimizar falhas, agiliza o processo. E hoje, gente, cada vez mais, informação está disponível. Nós temos concorrente pra caramba no Brasilzão velho de guerra aí. Entendeu? Às vezes a gente dá uma lentidãozinha, demora de um dia para o outro para mandar um contrato, o cliente já está consultando o outro, já assinou porque ele está mais automatizado. Ah, não, aqui é muito mais fácil, muito mais rápido. Aperto 2 botões aqui, já assinei, está tudo certo. Perdemos o cliente. Entendeu? Então, se não tem cliente, não existe empresa. E a gente cada vez mais tem que ser mais competitivo em todos os sentidos. Então é muito importante a gente, e quando eu falo a gente, é cada um da equipe. Ah, não, eu sou da outra área, não sou de dev, né? Eu não vou fazer automação. Não precisa saber dev mais para automatizar hoje. Precisa ter lógica, pensar logicamente, certo? As ferramentas estão disponíveis, tá? Então, gente, muito importante esse ponto aqui. Quero voltar aqui, principalmente, deixa eu ver, vou abrir o navegador aqui, vou abrir o XC. Por quê? O XC é uma ferramenta importante, e aí quero fazer observação a todos vocês, quem eventualmente precisa da ferramenta, seja no... Ops. Não sei o que é. Quem precisa usar tanto o MySuite, né, para chamados, quanto o XC, verifica se vocês estão com as permissões corretas. Por exemplo, ontem eu estava vendo que o Luiz não, acho que o Zagari, né, melhor, né? O Luizão e o Matheus, eu não sei se tem permissão para criação de chamado. Você tem? Ah, então já acionaram o C. Então tá bom. Então, para verificar, gente, se tem as permissões corretas. Por que não está abrindo? Tô achando que eu tô no... Tem uma mensagem amarela ali, mas obviamente não estou enxergando. Não, mas acho que é o link ali que eu acho que... eu recarreguei aqui, foi. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Gente, busquem, sei lá, vai... No caso do XC, lógico, tem permissões aqui totais, né? Mas sempre que for buscar algum cliente, verifique quais são os contratos que ele tem. De novo, tá ali. Verifica o que o cliente contratou, verifica qual que é o trabalho que nós temos com ele. Qual que é o escritório do Dr. Leandro? Ó, isso aqui é uma automação, tá, gente? É Ferreira Santos. Isso aqui é uma automação. Quando toca no meu ramal do XC, ele abre na minha agenda. Só que, como não está cadastrado esse número na minha agenda, então, vamos lá. Ferreira Santos. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Ferreira Santos. Não, é esse aqui mesmo. Porque eles são contabilidade e administradora de condomínios, né? Isso. Então, gente, vamos procurar uma coisa que é muito importante, porque esse sistema aqui é o sistema que centraliza as informações, principalmente administrativas e técnicas de provedor no nosso sistema, né, na nossa empresa. A gente não está concentrado aqui com a parte de chamados, como eu mostrei agora há pouco, mas MySuite é outro sistema que a gente usa hoje, ok? E aí, quando a gente vem para cá, a gente tem a possibilidade de abrir, né, desse cliente aqui, abrir informações, eu não vou entrar na parte de técnico de provedor, tá, Luizão? Mas aqui a gente consegue ver contratos. Então aqui, certo, Érica? Então aqui acho que todo mundo tem acesso, né? Não sei. Acho que o contrato todos vocês têm. No suporte. Não sei, Isa. Preciso acessar um
com um deles Sim. para ver qual que é a previsão, porque a previsão é geral, o suporte é igual. É geral. É igual, né? Todos eles do suporte têm o mesmo. Mas eu acho que vocês têm acesso a essa parte aqui, né? Tem. No Então, contrato tem, né? tem. Vocês devem ver, né? Então, aqui, olha, tem um contrato que você pode acessar, né? E aí você vem aqui em produtos para ver o que tem. Muitas vezes tem mais do que um contrato, né? E aí você vai acessar mais do que um contrato para ver o que o cliente tem ou não tem. Muitas vezes, né, quem já está na técnica há algum tempinho, não precisa muito tempo não, já sabe quais são os contratos do cliente. Tem dúvida? Acessa. Não tem problema acessar, certo? Então, é muito importante esse uso da nossa ferramenta aqui, tá? Então, você tem aqui todas as informações. Outra coisa que é importante aqui, depois eu quero ver com a Érica, inclusive, acho que é aqui, ó, se eu não me engano, é observações. Isso aqui eu estou falando agora, tá, Érica? Eu não conversei com você, mas eu estava olhando no sistema aqui. Eu acho que é muito importante para que, inclusive, todos vocês tenham a informação sobre algum detalhe, alguma informação importante, porque é natural, eventualmente, alguma tratativa com a Érica, e aí, sei lá, uma tratativa específica com a Érica, um telefone bonificado, uma forma de atendimento diferente, porque é uma licitação, né? E aí, nesse caso, ter informações que eu acho que aqui é o melhor local para estar essa informação, vocês acessarem. Porque é no sistema administrativo, onde está o contrato, onde está tudo, que vocês vão ter. Olha só, tem aqui um campo observação e tem um campo alerta, né? Então, de repente, tem algum alerta, temos que ficar aqui quando for atender o cliente em uma situação específica, trazer para cá. Então, depois a gente avalia melhor, tá, gente? Mas eu acho que é um ponto importante para a gente desenvolver e eu quero já deixar isso aqui com vocês, tá? Por conta do nosso horário, gente, tá, né, passando rápido aqui, eu vou avançar um pouco mais rapidamente. Deixa eu só ver aqui. Nossa, gente, não para de ligar. É o mesmo. É o mesmo número. Qual que é o final? 1000. Tava ligando. 1000 não, 100. Tava né? ligando muito. É. Eu tava aqui toda hora derrubando porque... Bom, deixa eu só ver aqui. Bom, lições aprendidas ao longo do tempo, destacar o valor da proximidade com o cliente, impacto positivo, né? Isso aqui, gente, a gente tem que fazer e é importante que todos vocês tenham essa visão. Por quê? E aí uma coisa que é muito importante entre todos nós. Gente, tem postagem dia sim, dia também no perfil da Ramal, certo, Vitor? Dia sim, dia também. Se você não tem conta, cria uma só para ver. Vitor, aproveitar você aqui. Todo dia manda as postagens para o grupo geral. Não deixe de postar. E eu quero que todos abram. Isso vai fazer parte do trabalho de vocês. Ok? Diferente de que a gente falava no passado, né? Não pode usar o celular. Né? Não pode. Não, mudou essa regra do jogo. Hoje sim, pode usar. Tem que usar. Então, pode acessar o Instagram, lógico, desde que não seja para ficar vendo coisas que sejam, né, fora do interesse nosso aqui da empresa, ou de tecnologia, ou de estudar. Então, gente, é importante vocês acessarem, certo? Não tem Instagram, acho que dá para acessar até sem conta, né? Para ver, dá. Para ver dá, certo? Então acesse. Contabiliza, viu? Não tenho certeza, acho que não. Acho que não. Mas assim, não é nem para contabilizar view. É para que vocês saibam o que eu estou junto com a equipe de marketing falando lá fora, entende? Falando para o mundo, para os nossos clientes, e vocês saibam como se comportar. Como que é a nossa imagem pública. Como que é a nossa imagem pública. Vocês viram o que a gente estava fazendo sábado, não? Não, né? Sim. Pois é. A gente não chegou a anunciar para todo mundo aqui e tal. Mas, gente, a gente está com uma parceria com a Vegos Construtora. Com uma parceria que é inédita o que nós vamos fazer. A nossa proposta é quando a Vegos entregar
né? Falei para o Luizão, né? Entregar a chave para o cliente dela, a ramal virtual já está com Wi-Fi 6. Né? Por mais que você não sabe o que é isso, é uma tecnologia de ponta, de Wi-Fi. Já entregar o Wi-Fi 6. Quando a pessoa abrir o apartamento dela, ela já vai ter conexão da ramal virtual na mão. E vai poder fazer automação. Só escanear o QR Code. Pegou já o jogo. Então, é isso. Tava eu, a Melina e o Vitão lá no sábado trabalhando. E enquanto eles ficaram nesse evento, à tarde eu ainda fui para outro. A trabalho também. Então, vocês precisam saber que eu estou trabalhando para vocês também, gente. É isso que eu estou dizendo. Pô, porque se eu estou lá fora trazendo coisa aqui para dentro para nossa empresa, é para nossa empresa, é para cada um que está aqui dentro. E eu preciso que vocês saibam. Porque senão parece que eu estou de brincadeira aqui. Só estou exigindo, cobrando, né? Não é isso, não. A gente precisa estar junto. E para estar junto, vocês precisam entender como que eu me comunico, como que o marketing está se comunicando, como que a gente está fazendo esse nosso trabalho perante os nossos clientes. A fala que eu mostrei ali para vocês é uma fala para os nossos clientes. Que foi aquele café que reuniu alguns clientes nossos, tal. Então, vocês precisam saber disso. Precisam acompanhar através dos cortes, né? Através dessa comunicação, tá? Então, é muito importante esse alinhamento entre nós, que aí a gente vai conseguir fazer o nosso papel melhor perante o cliente. Beleza? Tranquilo? E aí, com tudo isso, pessoal, fica mais fácil a comunicação de vocês, né? Porque vocês sabem, se todo dia estuda um pouquinho, vê o que a gente está fazendo, tudo mais, você vai enraizando aquilo, vai ficando mais fácil no dia a dia. Né? Então, quando você está lá com o cliente falando, telefone, abrindo chamado, você já vai saber melhor como se comunicar ali. Tá? Porque também, se eu falo lá e eu tenho que ficar repetindo, tal, não, a gente tem que ter um formato de comunicação inovador, né? Que, usando tecnologia e inovação, para que a gente esteja alinhado. Todo mundo sabe o que é KPI? Já ouviram falar? Não? KPI são indicadores, né? Assim, falando de uma maneira mais ampla. São indicadores, né? Então, indicadores para medir a nossa qualidade no atendimento. Hoje, nós temos no próprio MySuite, né? Isso, aliás, faz tempo, Isa, que eu não pego lá, porque não é obrigatório, né? Os clientes não são obrigados a responder, né? Sobre o atendimento. As estrelinhas. No final do atendimento. Só que, assim, normalmente, né, raros, quando ele teve o fator uau funcionando, né, se o atendimento foi incrível, muitas vezes o cliente acaba se motivando. Puta, eu vou falar aqui porque, foi surpreendente esse atendimento. Aí ele vai lá e responde, certo? Mas, em geral, é quando ele não foi bem atendido. Quando ele não foi bem atendido, ele vai lá e aí ele responde. Entendeu? Então, faz questão, né, de responder, né? Então, gente, muitas vezes são indicadores que não revelam exatamente, né, a realidade, mas a gente precisa trabalhar. E tem uma questão que a gente fez, acho que foi ano passado, que a gente até precisa voltar a fazer, que é mandar uma pesquisa, né? Eu esqueci o significado de NPS, mas é uma técnica de fazer perguntas para os clientes para entender o quanto eles estão satisfeitos. Obrigado. Nossa, podia falar. Quanto eles estão satisfeitos com a nossa empresa, com o nosso atendimento, né? Então, isso é uma coisa que vale a pena a gente retomar, Vitor, resgatar isso, porque nós já fizemos no passado. O ideal é que quando a gente fala de indicadores, né, KPIs, a gente não fique mudando os indicadores. Então, por exemplo, a Isa vem com alguns indicadores da técnica que eu não fico mudando. Então, aquilo, toda semana ela vai me trazer aqueles indicadores. Porque se cada semana eu analiso indicadores diferentes, eu não estou tendo parâmetros para entender a evolução do que está acontecendo. Né? Então, é essa tendência. Então, a gente resgatar o que a gente já fez, procurar fazer algo similar, não precisa ser igual. Né? Pode melhorar algumas coisas sempre, a gente pode ir melhorando. O que não pode ser totalmente diferente. Né? Porque aí você não tem KPIs para poder comparar um com o outro, certo? Então, isso é uma coisa que a gente precisa retomar aqui, né? Sobre os indicadores aqui dos clientes. Mas
é muito importante a gente ter essa avaliação aqui, ok? O que mais, Érica? É isso? Deixa eu ver aqui que eu fiz algumas anotações. Espera aí. Aqui. Bom, então de forma geral, pessoal, aqui vem a parte para abrir para palavras, né? Eu queria ouvir aí cada um de vocês, né? Mas é muito importante a gente ter em mente, né, essa atuação junto aos nossos clientes ser um atendimento cada vez mais de uma palavra que está lá no comecinho, um atendimento de excelência, tá? Sempre ter um outro ponto, vou até anotar aqui também, ó. Isso é muito importante, ó. Vou até colocar aqui tracinhos. Senso de urgência. Muita atenção. E eu vou só dar uma palhinha aqui para que vocês compreendam o senso de urgência. A gente precisa ter um cuidado enorme, porque senso de urgência, ele pode ser caracterizado de uma maneira diferente. Muitas vezes, um cliente liga para a gente, vou até comparar com a questão do link que caiu lá da empresa de 50 notas fiscais que tem que emitir para liberar caminhão lá, né? Muitas vezes, a urgência não é nossa, o cliente está só transferindo uma urgência dele para nós. E um ponto que eu também aqui, né, vou até deixar anotado, né? Ficar claro os SLAs. SLAs são Service Level Agreement, ou seja, um acordo contratual para atendimento aos clientes. Algumas situações, inclusive, são regulamentadas pela Anatel, no nosso caso. E a gente precisa tomar cuidado, né, no sentido da gente não descumprir prazos, né, perante a Anatel, porque aí a gente pode sofrer sanções, né, multa mesmo, sabe? É um negócio meio nervoso. Inclusive, tem algumas questões que eu estou tratando diretamente com a Isa, que é sobre a parte de DDDs, números, né? A Érica também está bastante envolvida com isso aí, que a gente não pode trabalhar de algumas formas que era comum anteriormente. Então, se é o decreto aí, decisões da Anatel, que nós temos que cumprir, certo? Então, muito cuidado para a gente não pegar uma coisa que é urgente, mas que está fora do nosso acordo de contrato com o cliente e assumir para nós. De novo, temos que ter atendimento de excelência, a gente tecnicamente tem que estar preparado, né, os profissionais, mas a gente precisa tomar cuidado. Vou dar um exemplo de ontem, sem citar nomes, mas o cliente queria uma alteração de e-mail, né? Só que essa alteração de e-mail é uma coisa não urgente. A empresa do cliente não está parada, né? Porque assim, puta, parou um servidor do cliente. Cara, esse assunto é uma urgência que é nossa. Nós temos que parar tudo para poder resolver essa situação, porque uma estrutura está totalmente parada. Ou uma situação de telecom nossa, massiva, está parada. E isso é uma urgência nossa. O cliente precisa de um e-mail que seja alterado, um pirim-pim-pim lá, né? Porque não sei o que lá. Cara, tudo bem. Se a gente conseguir parar para atender ele naquele momento, tá tudo certo. Mas o nosso SLA para esse tipo de atendimento, vocês sabem como que é, não? Eu sei que é dividido em níveis, não é? Isso. É um chamado comum, né, digamos assim. Qual que é o SLA aqui? Alguém poderia chutar, pelo menos? Eu acho que um desses seria do nível 1, pô. Isso, nível 1 é uma coisa tranquila, certo? Não está parada a estrutura do cliente, né? Então, esse tipo de atendimento, a gente fala que é D+1. Ou seja, um cliente que abriu um chamado hoje desse tipo, até amanhã a gente precisa, se não ter resolvido, pelo menos ter dado algum encaminhamento sobre aquilo, que pode ser uma coisa que não depende da gente, né? Agora, quando é uma coisa assim, não, um ajuste ali e tal, realmente uma coisa que até o dia seguinte vai ser feito. Por quê? Porque nós somos uma empresa terceirizada. Gente, nós não podemos falar para o cliente isso. De novo,
É aquela sensibilidade que a gente tem que ter na comunicação com o cliente, né? Mas, se ele quer alguém à disposição dele, ele tem que contratar uma pessoa que vai conhecer de um monte de áreas, é uma pessoa que talvez não seja barata para ele ter dentro da estrutura dele, ele está pagando um pouquinho para nós, para ter um atendimento D+1 para coisas não prioritárias. Se para ele tudo é urgente, ele precisa ter uma equipe à disposição dele, talvez nem seja um profissional. E aí nós estamos falando de outro tipo de estrutura, né? Mas é uma coisa que a gente tem que tentar duas coisas. Primeiro, ver se a gente tem condição de atender. Se tiver, o que a gente faz? Atende. Vai lá e atende, certo? Se a gente não tiver condição de atender porque a gente está, né, com outras questões que na fila de prioridade está na frente, a gente tem que conversar com o cliente, né, fazer com que ele entenda que a estrutura dele não está parada, tal, né? Então, cliente, olha, eu tenho aqui algumas situações aqui que nós precisamos, a equipe, vamos procurar evitar na técnica também, pessoal, falar de fulano, beltrano ou eu, tá? Vamos procurar sempre falar no coletivo, ok? Na medida do possível. E outra coisa, o cliente, ele não tem a menor, como que eu vou dizer assim, deixa eu tentar explicar para vocês o que eu estou pensando. O cliente, ele muitas vezes, vou falar de uma maneira um pouquinho mais rústica, mas vocês vão entender. Ele não quer saber dos nossos problemas. É quando ele seja resolvido. Putz, o Henrique foi no médico hoje, cliente. Cara, ele não quer, né, com todo, né, com toda a sensibilidade que você já conhece, ele não quer saber do Henrique. Ele quer resolver o problema dele, porque o Henrique, às vezes, nem conhece o Henrique, entendeu? Naquele momento, né? Então, é importante a gente ter esse entendimento. Não importa que o Henrique saiu, nós temos que segurar a bucha para o cliente. Entendeu? Quem está atendendo aqui tem que segurar a bucha. Porque uma hora é o Henrique que vai estar numa consulta médica, outra hora vai ser eu. O externo. Você entende? É uma vez de cada um, né? Como costumo dizer, certo? E a gente tem que ter esse senso de equipe, entendeu? Mais ou menos, quando você fala uma situação dessa, é como se você estivesse transferindo a responsabilidade da empresa, que é um corpo de pessoas, só para o Henrique. E o cliente não quer saber disso. Como contorna isso? A gente tem que usar técnicas de persuasão para que o cliente compreenda alguma situação, e tem situação que ele nem precisa saber, não precisa compreender nada. A gente só precisa ter uma comunicação eficiente com ele para que ele saiba que está encaminhado, ou que vai ter um prazo. Olha, cliente, ó, entre linhas, o Henrique só vai estar 2 horas da tarde porque ele foi numa consulta médica. Né? Tá na entrelinha, o cliente não ouviu isso. Cliente do coração, olha, estou verificando aqui seu chamado está encaminhado e em torno de 14, 15 horas eu imagino que o seu chamado já esteja encerrado. Estou, inclusive, cliente, colocando uma anotação aqui adicional no seu chamado, né, para registrar essa sua comunicação aqui. Se for possível, talvez a gente até antecipe isso para você. Eu não transferi a responsabilidade para um outro alguém qualquer, nesse caso, o Henrique que estava no médico, certo? Poderia ser a Isa, eu, né? E eu dei um posicionamento para ele, porque, nesse caso, eu sei que o Henrique vai estar aqui de volta, porque ele foi numa consulta, já ia voltar, né? E tal. Então, vejam, a forma de comunicação muda só tudo. Deu para entender o jogo? Então, perceba o seguinte, eu falo muito isso aqui. Um dos nossos principais trabalhos, quando a gente se comunica com as outras pessoas, ou seja, em qualquer trabalho você vai se comunicar com outra pessoa. E a gente sempre faz alguma coisa para as pessoas, para alguém. Então você sempre vai ter que se comunicar com alguém. É a gente deixar a pessoa o mais tranquila possível. Eu costumo brincar aqui, né? Porque a gente precisa dar o ombrinho para o cliente. Uma pessoa que atende o cliente na área de suporte, não tem ninguém aqui que faz isso, mas só para ilustrar, tá?
Então, uma pessoa que atende alguém no suporte de uma maneira um pouco mais rústica, né? Sem muitas palavras. Não, o que você está precisando? Tá bom, vou fazer. Não. Essa pessoa não fez um atendimento uau. Ela não tratou bem a pessoa, não fez com que a pessoa se sentisse, eu falo sempre isso, né, Isa? Tão importante quanto a gente atender bem, é a gente fazer com que o cliente se sinta bem atendido. E é por isso, perfeito, leu minha mente aqui, Henrique. Por isso que a gente tem na nossa cultura usar o termo ótimo, porque a gente não quer nada bom. A gente quer coisa muito melhor do que bom, não é isso, Érica, que fala isso no treinamento de cultura. Então, a gente quer algo melhor do que isso. E quando o cliente recebe, né, a comunicação nossa, cliente, um ótimo dia para você, tudo bem? Quem fala, tal. Então, nós já estamos elevando a régua da sensação que o cliente tem lá do outro lado, sentimento. Vendas, eu tenho falado muito isso aqui em marketing. Nós temos que vender sentimento. A gente não pode vender telefone. As pessoas compram emoção, gente. As pessoas compram emoção. Entendeu? Então, a gente tem que vender o quê? Um sistema de telefonia, né, que vai fazer a vida do empresário e dos colaboradores dele ser melhor. Mais tranquila, com flexibilidade, mobilidade. Ele vai atender de qualquer lugar. Ele vai viajar e vai continuar trabalhando, porque quem empreende, né, o empresário, o empreendedor, isso para ele é importante. Né? Quem empreende não para de trabalhar um minuto. Certo? Então, isso é muito importante para a comunicação que a gente tem que fazer. Então, eu estou vendendo uma sensação de que a empresa dele vai ter uma operação muito melhor, e vai mesmo. Né? Só que a gente está dizendo do ponto de vista da emoção, e não do ponto de vista técnico. Não, a gente vende, como eu falava lá no passado, a gente vende um sistema de telefonia pela internet. Aí ele falava isso para mim, eu falava, o que é isso? E para que serve, né? Porque, meu, fazer de bom? E daí? Né? Lasque-se, não quero saber disso aí, né? A emoção é o que vende, né? Aquela sensação. Então, a gente tem que fazer o cliente se sentir bem atendido. E a gente tem que ir melhorando as técnicas. E aí dá para falar muito mais sobre isso até tem em outros momentos. Que Pode falar. usam esse molde usar o último dia, tipo, falam que a gente já sabe que a gente já fala o último dia. É. O Jefferson da RS, ele manda para mim, excelente dia, sempre excelente dia. Ele fica mandando. Então a gente tem sempre essa comunicação com o cliente que é muito importante. Você muda a percepção do cara, o cara às vezes gosta, que Sim. ele compra para ele, Sim. ele leva para a equipe dele, gente. O DS Motos foi desse jeito. São coisas que são teias, né? Você Sim. traz, você leva para sua casa isso, né? Aí você, da sua casa, o seu irmão trabalha em outro lugar, leva para outro lugar e vai levando sem saber, e as pessoas vai espalhando isso, essa sensação boa. Então, dentro disso, pessoal, é o que eu queria passar para vocês. Queria ouvi-lo se tiver mais alguma observação antes de encerrar aqui a gravação. Dúvidas? Pode falar, Henrique. Uma coisa que a Isa sempre falou para mim que eu nunca vou esquecer. No começo, eu mandava e-mail tipo, bom dia. Eu nem mandava bom dia, só mandava escrito, né? Uma coisa que até depois que eu entrei na empresa, até hoje em dia faz muito mais sentido, o ótimo dia, o ótima tarde sempre. Então, sempre quando, não sei se vocês percebem, né, no meu chamado tem sempre, independente se é SI ou não, é sempre ótima tarde e ótimo dia. Sim. Eu acho que isso também é muito importante, né? Tipo, com o WhatsApp, ótimo dia, ótima tarde, eu acho que é muito importante. Ter o ótimo dia e o ótima tarde também, ótima noite, enfim, independente. E isso é uma coisa que, assim, gente, eu sou muito direto, eu procuro ser muito direto, né? Na vida eu sou assim. E eu tenho que me policiar muito em relação a isso. E vocês sabem disso porque vocês convivem comigo, certo? Então, tem hora que eu pulo essa parte. Ou não. Né? Então, gente, é muito importante. E é importante. Cara, cultura é uma coisa que a gente tem que procurar viver todo dia. Porque se a gente não faz, a gente esquece, a gente joga para frente. Então, isso é um exercício que todos nós temos que fazer diariamente, né? É muito importante. E estou me incluindo, estou dizendo para você. Você falar? Quer falar? Quer falar? Não, eu tava pensando aqui que eu não consigo pensar em outra palavra para começar uma frase sem ser ótimo dia. Exercício. É ótimo alguma coisa, ótimo alguma coisa. Tô dando ótimo dia em casa, pô. Tô dando ótimo dia em casa. A gente teve... Aí sua mãe falou assim, é uma seita que vocês estão lá? O que é isso, né? O que aconteceu? Quando entrar gente nova, vocês fazem essa provocação, porque eles fizeram você, não descobriu o que é esse ódio.
Isso Nossa, é legal. como Isso é Com bacana. 2 semanas. Não, não pode falar. A gente É, não não, sabe. isso. A gente não sabe, a gente não sabe, a gente não A sabe. gente não sabe. Vocês são incríveis. A Mas gente- é importante. Teve um caso desses daí, que eu até esqueci o nome da mulher. Ela falou, não consigo usar a telefonia de vocês, tal. Eu falei, mas antes ela falou, ótimo dia. Ela falou, bom dia, ótimo dia. Ela, bom, ótimo dia pra você também. Eu sempre falo isso na reunião, que quebra. Porque a pessoa, quando ela liga, gente, ela já tá com os problemas, né? Ela já Sim, tá carregada. já tá Você carregada. consegue quebrar aquilo na comunicação. Né? O Carlos sempre usa essa frase, né? Dá um sorriso na voz. É. A gente percebe quando a gente precisa de um atendimento e liga pra alguém, a pessoa tá com voz de bosta. Eu ia falar outra palavra, mas Você consegue imaginar. Eu me policiei. Eu ia falar essa frase, porque a gente sabe. Aí você fala, puta, não vai me atender direito. Tipo, eu já desliguei e tentei ligar de novo para ver se outra pessoa pegava a ligação. Você fala, cara, não vai andar bem. A pessoa não passa confiança, você fala, a pessoa não anotou nada, ela não vai olhar nem o que eu estou pedindo. Né? Aquela sensação que ela pode até ter digitado lá e dando para mim, mas você fica inseguro, você fala, a pessoa não vai fazer. A gente passa, às vezes, essa situação com o médico. A recepcionista te atende com uma voz de bosta, você fala, cara, ela nem olhou se o cara tem agenda. Não tem. Mano, você consegue visualizar a figura. É. A mulher mastigando um Imagina. chiclete. Eu fazendo- consigo também. Nossa, Uma má você vontade, chega assim, ela nem tá com a caneta na boca. Ela tá na má vontade total. Nossa, isso dá uma raiva, meu Deus do céu. Então, aí a gente não quer que os clientes achem que a gente está aqui mascando chiclete, por É. exemplo. Entende? É isso que a gente sempre fala. E é isso que todo mundo tem que fazer esse trabalho, né? Porque cada um, se uma pessoa atende de uma maneira que destoa, olha só, começamos a falar lá no comecinho do bate-papo aqui, né? Pode transferir para o cliente uma imagem equivocada do que é a nossa essência, efetivamente. Eu Né? lembro assim. É muito importante. O sorriso na voz que... O que aconteceu, Ricardo, com a sua equipe lá? É. Eu tenho, né? A pessoa não está mais aqui, né? Sim, Porque também não comprou a cultura, não fazia parte É. mesmo, não ia ficar. E aí o Ricardo falou, olha, que engraçado isso, né? O cara percebeu que não, parecia que não era a nossa empresa. falando para a nossa empresa, É. né? Foi muito legal para a gente, porque a gente entendeu que isso que a gente faz nas reuniões com vocês transfere lá para fora. E Sim, o cara é. sente isso, que é feito um trabalho aqui, porque não é aleatório, tá, gente? Não. É um esforço. A gente está nesse processo desde 2022. Estamos indo aí para um terceiro ano, cultura, a gente fala de valores, a gente entendeu a equipe que fica tem que estar dentro dos valores que a gente coloca. Normalmente quem sai, gente, é alguma coisa de valor. É algum valor que chocou, que não deu certo, da pessoa em relação ao que ela cria de expectativa aqui, e nós mesmo como gestão. Não vai encaixar. A pessoa começa a destoar ali, e é isso que faz ficar ou não. E é isso que faz vocês se sentirem à vontade de estar aqui, e o cliente também está com o nosso serviço. Fala, cara, os meninos da S-Moldes lá, o Matheus, a condução que ele leva à empresa dele é mais ou menos como a gente leva aqui. Sim. Ele se sente à vontade em ter a gente como fornecedor. Obviamente, a gente não consegue ser cliente dele, porque o que ele trabalha não faz parte. Mas seria uma troca, entendeu? Ele consegue entender o valor, porque ele usa isso dentro da empresa dele. Então, a gente vai fazendo uma cadeia de empresas que acreditam que essa forma de condução é o que vai levar a gente para um próximo nível, tanto financeiro quanto de vivência, gente, de convívio. A sociedade está ficando péssima, as pessoas não sabem se tratar mais. Né? Todo mundo olha para o próprio umbigo, se trata, trata o outro de qualquer jeito, mas quer exigir que seja bem tratado. Já começa a incoerência e inconsistência aí. Né? Então, é muito legal quando vocês falam, e na minha casa eu já falo ótimo dia, minha mãe acha que estou ficando maluca. Uma hora ela vai fazer ótimo dia lá com as amigas dela, no trabalho dela, e isso vai levando, vai arrastando. A gente, com as crianças, a gente tenta, né, Ricardo? O Ricardo sempre manda ótimo dia família, não sei o que a gente fala com os nossos filhos. O Miguel mesmo, ele entra aqui e fala, ótimo dia, ótima tarde, gente. E pessoal, tanto que a gente... é assim, só para encerrar a gravação, é muito importante a gente entender, né, e veja o quanto eu também aprendo com isso, tá? Eu estou dizendo porque eu também aprendo muito com isso. É um espelho. Se você começa uma ligação, igual o Henrique deu exemplo, a Érica está dando, né? Então, se você começa uma conversa com alto astral, com uma voz boa, né? Sorriso na voz, que a Érica lembrou, que é uma coisa que eu falo sempre, né? Com sorriso na voz e tudo mais, será um espelho.
a pessoa do outro lado vai te retribuir a forma com que você tratou ela inicialmente. É assim que funciona. Quem já assistiu alguma palestra minha, ou coisa do gênero, tem algumas coisas na internet aí também, pode ver que eu sempre começo com energia alta. Que a pessoa pega o microfone e fala assim, oi pessoal, boa noite. Tá. Cara, imagina no final da apresentação como é que vai ser a energia do cara, né? Então, sempre começar com energia alta, com uma boa energia, tá bom? Então, só para encerrar aqui a gravação, vou interromper, tá bom? E aí a gente continua aqui no bate-papo, tá? Para a apresentação e para